O filme inicia com uma mulher de nome Athena, conversando com seus amigos em um grupo no WhatsApp, onde todos se divertem com memes. Athena manda uma mensagem curiosa sobre como está ansiosa pela caçada na mansão. A cena corta para um avião, onde uma aeromoça oferece um lanche a um homem. Quando ela fala o que tem no cardápio, o homem arrogante diz que quer algo diferente que só dá para fazer em uma cozinha. Meio sem jeito, a aeromoça pergunta se ele aceita champanhe, e ele finalmente diz que sim. Logo depois, um homem tonto surge, deixando todos assustados. Quando o homem arrogante de antes o vê, diz que um deles acordou. Assim como o idoso que estava sentado ao lado do sujeito arrogante, se levanta e procura acalmar o homem que cambaleia. Depois de fazer ele se deitar, o idoso pega a caneta da aeromoça e, surpreendentemente, apunhala o homem com a caneta, fazendo o sangue espirrar de seu pescoço. Porém, o homem que cambaleia ainda não morreu, então ele revida o idoso com a garrafa de champanhe e depois arremessa a garrafa para o outro lado. O ruído acorda Athena, que chega por trás do homem que cambaleia e o fura no olho com seu salto. O sujeito arrogante do champanhe fica apavorado e berra que ainda não acabou. Em resposta, Athena diz a ele que não há graça na guerra, enquanto tira o olho do homem que cambaleia de seus saltos. Depois, eles levam o cadáver do homem para um compartimento, onde vemos uma moça loira deitada junto dele. Na cena seguinte, a moça loira de antes desperta em um lugar desconhecido, com uma mordaça na boca. Ela não consegue tirar a mordaça da boca, e ao se erguer, avista outra menina amordaçada na margem oposta do rio. A menina de cabelos claros tenta se comunicar com ela, mas é desprezada e se retira. E o filme que vou fazer o resumo chama The Hunt. Em português, A Caçada. É um filme de suspense misturado com ação, e é bem estranho esse filme. Se curte esse estilo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber os melhores resumos. Enquanto isso, ela vê um homem e o acompanha até uma vasta planície verde com uma caixa no centro. Ali, ela também observa um bando de outras pessoas chegando ao local com mordaças iguais à sua. Um deles se dirige à caixa e tenta abri-la, mesmo com um homem o avisando que poderia ser uma armadilha. Porém, o homem poucas ideias persiste em abrir a caixa, enquanto os demais se ocultam. Para espanto de todos, a Peppa Pig emerge da caixa. O homem, então, pega um suporte repleto de armas diversas, enquanto todos os outros correm para a caixa para pegar uma arma. A loira encontra a chave para soltar as mordaças. Então, eles soltam as mordaças e se armam com o que há na caixa, mas logo são surpreendidos por disparos. Ninguém consegue se proteger e a loira leva um tiro na cabeça. Quando assisti o filme, achei que ela era a personagem principal, mas me enganei. Outro homem que tenta revidar vai de arrasta para cima. Uma outra mulher sai correndo da caixa e tropeça em um buraco. Um dos homens vai ver o que aconteceu e a acha cravada em pregos. O engraçado é que ela correu de frente e caiu de costas. Ele a arrasta para fora e eles procuram uma saída, mas o camarada acaba pisando em um explosivo e viram pedaços. Um outro homem foge dos tiros e chega até uma cerca. Ele ouve um barulho atrás dele e mira a arma. Mas é o homem que tinha aberto a caixa. Logo depois, mais dois se juntam a eles e eles tentam passar pela cerca. Nesse momento, uma flecha acerta o homem da caixa. Ele corre para se salvar, mas recebe mais disparos de arco e flecha e acaba falecendo. Nesse meio tempo, os outros três alcançam um posto de combustível. Quando entram, veem um casal de idosos apavorados com as armas que eles carregam. Eles ficam nervosos e logo lhes dizem que estão no Arkansas. O homem da cerca, por sua vez, consegue falar com a polícia, que lhe promete que vai encontrá-los e resgatá-los logo. Porém, um dos três tem um ataque de asfixia logo após comer um donut envenenado. Ao olharem para o casal, eles já estão de máscaras de gás e jogam uma bomba de gás neles. O cara da cerca tenta reagir, mas o velho o mata com um tiro. Do mesmo modo, eles matam o segundo cara sufocando-o com a bomba, depois de eliminar os três com sucesso. Eles começam a arrumar o local para não deixar vestígios do que aconteceu. Enquanto fazem isso, a senhora idosa repara na aliança do homem da cerca, o que a deixa chocada. Seu marido diz para ela ficar tranquila, pois o homem que eles mataram é um monstro e um racista. Enquanto conversam sobre racismo, eles ouvem um aviso pelo rádio. Uma mulher diz que alguém está chegando e o casal finge ser simpático. Crystal, a moça que a loirinha viu no rio, no início, aparece logo depois e é bem recebida pelo casal de velhinhos.
Ela quer cigarros e quer saber onde está. A velha lhe dá o cigarro e o dinheiro e fala que estão em Arkansas. Crystal vê o dinheiro e ataca o casal. Ela diz que o cigarro está muito barato para Arkansas. Ela pega a pistola no balcão e mata os dois. Depois, ela vai embora e vê uma caminhonete. Ela olha a caminhonete e vê uma placa da Croácia escondida embaixo de uma placa de Arkansas. Ela também vê uma bomba na porta do motorista. Ela se abriga atrás dos arbustos e escuta o rádio. Como o casal de velhos não respondeu, as vozes do rádio mandam um drone para checar o que aconteceu. Mas o drone é abatido por Gary, que está na mesma situação que Crystal. Gary se dirige ao caminhão, mas Crystal o avisa do perigo. Ela também fala que, ao atacar o drone, acabou entregando a localização deles para as vozes. Em seguida, ela segue para os trilhos de trem que tinha visto antes e Gary vai atrás dela. Durante a caminhada, Gary explica para ela o que ele acha que está acontecendo. Ele fala sobre o artigo que dizia que um grupo de liberais elitistas sequestrava gente simples e as levava para um lugar onde as caçavam como bichos. Mas Crystal não dá bola para a teoria dele. Ela escuta o barulho de um trem chegando e os dois saem correndo para pegá-lo. Eles conseguem entrar no trem, mas se deparam com um bando de imigrantes que não sabem inglês, e Gary acha que eles são atores contratados. Logo depois, o trem é tomado por soldados da Croácia e todos se entregam, inclusive os imigrantes. Gary tenta explicar aos soldados que ele e Crystal são americanos e que os imigrantes são atores contratados, mas os soldados não dão ouvidos e rir da cara dele. Então, um dos imigrantes chega perto de Gary e diz que ele é o único ator ali. Ele fala para Gary que os croatas são de verdade e que ele tem que colaborar. E ainda disse que vai dar vantagem para ele, para depois caçar. Gary fica tão bolado, não liga para ele e coloca uma granada na calça dele, que explode logo depois. Aí Crystal é levada para um campo de refugiados, onde ela encontra oficiais que falam inglês. Ela pede que eles liguem para a embaixada dos Estados Unidos, mas eles não fazem isso, e trazem Dawn, outro prisioneiro que fugiu. Crystal ouve Dawn repetir as mesmas ideias de Gary, quando um agente da embaixada americana aparece para buscá-los. Durante a viagem, o agente interroga Crystal e Dawn sobre o motivo de terem sido selecionados para o jogo mortal, o que faz Crystal suspeitar dele. Por isso, ela empurra o agente para fora do veículo e passa por cima dele, assassinando-o. Dawn fica horrorizado com isso e começa a duvidar das atitudes de Crystal, mas logo fica quieto quando encontram o cadáver de Gary no bagageiro, junto com uma caixa marcada como Dot e um mapa mostrando que ele era um dos inimigos. Depois, Dawn quer continuar no carro, mas Crystal não aceita. Ela então narra para ele a história cruel da lebre e da tartaruga, uma versão da fábula da lebre e da tartaruga, na qual a lebre elimina a tartaruga e sua família após perder. De volta ao lugar onde Crystal e os outros cativos foram achados pela primeira vez, vemos o sujeito do champanhe e o resto deles tendo diálogos idiotas e brigas. Depois, o sujeito do espumante vai mijar lá fora, onde Dawn o engana com a Peppa Pig, e Crystal o esfaqueia até a morte. O barulho lá fora deixa os outros em alerta. Assustados, eles deitam a Peppa sem dó que Dawn havia colocado lá dentro. Logo em seguida, Crystal surge e elimina um dos homens. Ela prossegue atacando os demais, disparando no soldado, e depois cravando uma flecha na mulher. Do mesmo modo, ela enfrenta outro homem em uma luta intensa pelo rifle. Mas Crystal consegue atirar nele. Ela também mata o homem que tinha fugido antes. Quando pensa que acabou com todos, o soldado surpreende Crystal com um golpe. Apesar disso, a corajosa Crystal o subjuga e o golpeia violentamente com um cano. Depois de um tempo, Crystal mira a arma na mulher que ela tinha ferido com uma faca antes, mas Dawn surge de repente. Ela ordena que Dawn interrogue a mulher sobre o motivo de eles estarem perseguindo Crystal e os demais, mas a mulher responde com uma ideia idealista sem sentido. Isso faz Crystal querer eliminá-la, porém Dawn a impede, alegando que ela é uma mulher. Ao ouvir isso, Crystal questiona a mulher se ela merecia ser salva por ser mulher e ela nega. Então Crystal a executa com um tiro. Logo depois, Athena entra em contato com Dawn pelo rádio, indagando se ele eliminou Crystal. Dawn suplica para que Crystal não acredite em Athena, enquanto Crystal exige que Dawn solte a arma. Como Dawn não obedece, Crystal o acerta com um tiro. Ela também ataca e mata o soldado machucado, depois que ele fala onde Athena está. O flashback da cena seguinte mostra que a mensagem de Athena no grupo sobre a caçada era só uma brincadeira.
Mas, quando caiu na rede, gerou muita repercussão. Por causa da revolta na internet, os membros do grupo perderam seus empregos. Depois, resolveram fazer a brincadeira virar realidade, raptando as pessoas que divulgaram e produziram conteúdos na internet sobre a caçada. Na hora de escolher as pessoas para a caçada, Athena se ofendeu pessoalmente com um post que Crystal fez sobre ela nas redes sociais e fez questão de colocá-la na lista. De volta ao presente, Crystal anda exausta pela casa de Athena até que a encontra fazendo algo na cozinha. Crystal, que postou aquela coisa horrível, era outra pessoa. Isso quer dizer que ela pegou a pessoa errada. Ao saber disso, Crystal se enfurece e as duas começam uma briga feroz. Crystal atira vários objetos em Athena, mas ela desvia de todos com habilidade. O confronto continua do lado de fora, onde Crystal é ferida por Athena com um utensílio de cozinha. Mesmo assim, a protagonista reage e atravessa Athena com a outra ponta do objeto. Crystal é a única que sobrevive, pois Athena também morre. Ela se levanta, saboreia o pão e cauteriza o ferimento com um maçarico para prevenir infecções. No final, Crystal troca de roupa com Athena, leva seu cachorro e entra no seu avião, onde se delicia com champanhe e comida junto com a aeromoça. Então é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber os melhores recaps.